Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aí para a nossa carteira de segunda, dia 7 de novembro. Lembrando que na última semana eu não consegui fazer a nossa sexta-feira de análise setorial aí, então por isso que eu vou acabar fazendo as duas hoje, todas juntas, tá? Como sempre, a gente começa aí com o nosso Ibovespa, que hoje fechou o dia aí numa baixa significativa, né? Nós tivemos aí uma variação negativa na faixa de 2,38%, muito provavelmente em busca, pessoal, dessa média móvel de 40 períodos aqui na faixa dos 113.782, tá? Mas permanecemos no nosso movimento de alta. Se a gente avaliar no longo prazo, vou até colocar aqui no semanal para a gente ter uma análise um pouco mais completa. A gente tem um movimento, por via das dúvidas, aqui sendo uma onda 2, e o topo sendo aqui, ou de fato ainda não decidimos, ou o Ibovespa não decidiu se esse será o topo da onda 1, tá? E cairia mais, mas possivelmente esse foi o onda 1, 2, e estamos numa pernada de onda 3. Se a gente avaliar, vou voltar aqui no diário, se a gente avaliar esse cenário nos últimos meses, principalmente, onde a gente teve aí uma inversão da curva, né? Principalmente a média de 40 cruzando a de 200 períodos para cima, indicando compra aí, uma inversão da tendência, a gente tem um cenário onde se desenha um Ibovespa aí na faixa de 115 mil com o topo da onda 1, retrai até a onda 2 e inicia-se uma onda 3. Mas a gente não tem essa confirmação, afinal, se esse Ibovespa cair mais, principalmente na faixa aqui dos 110 mil, a gente ainda vai ter mais uma recontagem, principalmente nesse movimento mais recente, tá? O fato é que nós estamos em um cenário no longo prazo de extrema consolidação, né? A gente vê aqui o Ibovespa brigando, principalmente nessa região aqui do 120, né? Ele já bateu lá algumas vezes e não consegue romper com tanta veracidade assim para nos garantir um sinal positivo de compra para ir buscar o topo histórico dele ali na faixa dos 131 mil, tá? O fato é que, principalmente nos últimos meses, mais nos últimos 2 meses aí, ele tem respeitado bem essa média de 40 períodos aqui, tem cruzado ela, inclusive, principalmente desde que ele rompeu a média de 200 períodos indicando compra, ele respeitou ela sempre. Então, por isso que eu digo para vocês que talvez ele venha buscar um terceiro toque aqui na faixa dos 113.700, tá? É natural isso. Porém, uma vez que nós tenhamos um cenário de reversão aí, principalmente desse dia de hoje, né? Rompendo aí os 120 mil, a gente deve esperar ter como expectativa aí o 130 do topo histórico, tá? Bom, isso não significa que não dá para a gente operar, né? Pelo contrário, a gente consegue, principalmente no nível de swing trade, aí, fazer algumas operações interessantes, tá? Bom, mas antes disso, vamos dar uma passada pelos setores. A gente vê um setor financeiro respeitando muito do que aconteceu hoje com o Ibovespa, mas ainda assim também respeitando essa linha de tendência de alta, uma trendline interessante aí, e acredito eu que ele vai buscar novamente o topo histórico dele ali na faixa dos 13 mil, já que nós tivemos um rompimento desse topo histórico aqui de meados de abril, tá? E ainda não se confirmou como sendo de fato um rompimento ou um falso rompimento, mas do ponto de vista gráfico, mas para mim esse cenário é de alta, continua sendo de alta, desde que nós tivemos uma reversão da tendência aqui, confirmado pelo cruzamento da média de menor período por cima da média de maior período, e também acredito que pode ser que o Ibovespa, que o índice financeiro venha buscar aqui
essa região dos 11.330, tá? Que é onde está a nossa média móvel de 40 períodos aí, tá? De qualquer maneira, se a gente imaginar traçar um fibo aqui desse último movimento, ele pode cair também até a faixa dos 11.300, e o que dá mais ou menos, possivelmente, onde o cruzamento da média vai ocorrer, tá? Bom, índice de consumo, nós tivemos um rompimento dele em cima da média de 200 períodos e vindo para testar ela. Então, é um cenário bastante interessante para esse índice, tá? Lembrando que a gente tem uma tendência significativa de baixa aqui desde 2021, né? Desde do meio do ano 2021, onde a média de 200 período cruzou, ou a média de 40 cruzou a de 200 para baixo, porém a gente pode estar indicando aqui, a gente pode estar assistindo aqui um cenário de reversão dessa tendência secundária, praticamente primária, desses últimos 2 anos aí, tá? O fato é que natural ele viria buscar para testar um bom rompimento, ele não vai de uma vez por todas, ele vem de fato buscar retestar a média que ele rompeu. Vamos ver se ele se consolida e esse pivô de fato vai se consolidar se a média, se o preço vier retocar a média e depois subir, romper esse topo aqui, principalmente na faixa aí dos 3.700, tá? Então, vamos aguardar, é um cenário bastante interessante para o índice de consumo, tá? Principalmente tendo visto cenários aí do que o pessoal chama de rally natalino. Lembram-se do índice de energia elétrica? Estava desenhando um triângulo, normalmente os triângulos são rompidos no terço final, fato que aconteceu aqui, e muito interessante porque ele também veio testar essa resistência que ele vinha desenhando através do triângulo. Parou no dia de hoje nos 50 períodos, nos 50%, desculpa, fato que nos leva a ter um cenário otimista de início de onda 3, mas para a gente ter certeza, vamos aguardar principalmente o rompimento desse topo aqui, também se desenhando aí como um pivô de alta, uma vez que ele fez um topo, testou a resistência da banda superior, digamos assim, do triângulo, e se de fato ele romper, consolida um pivô de alta, stop colocado aqui e alvo como essa perna aqui. Beleza? Que daria a nossa saída. Bom, índice de fundo imobiliário sentou na média, vem desenhando uma lateralização bastante longa, né? Nós já temos aí desde o início de setembro essa lateralização. Vamos aguardar com mais expectativa, principalmente o rompimento da faixa dos 3.000 ali, tá? Índice de materiais básicos respondeu bem na última semana, tá? Não desenhou de fato um pivô também, né? Nós tivemos uma lateralização para um rompimento, mas ele se encontra agora numa região aí de resistência na média de 200 períodos, tá? Uma vez que ele rompa ela, volte a fazer, testar essa resistência que virou suporte e vá buscar um novo objetivo, eu acredito nesse topo aí na faixa dos 6.293, tá? Vamos ver mais. Índice de dividendos. Nós temos aí uma região bastante significativa de resistência, tá? Já bateu aqui algumas vezes e ainda parece respeitar bastante, tá? Mas o fato é que se a gente traçar um fibo, ele fez a onda 1, onda 2 com 61,8 e inicialmente desenhando uma onda 3. Uma vez que rompa com um bom volume, a gente deve buscar os 8.100 e alguma coisa aí, tá? 103. Se a gente construir esse cenário das últimas semanas aí, 1, 2,
não conseguiu fazer a 3, recontou, 1 novamente, 2 aqui, pode estar iniciando um movimento de onda 3, tá? E se assim for, também vai na faixa aí dos 8.100, tá, pessoal? Se a gente fizer certinho aqui, 8.090. E por fim, mas não menos importante, índice de utilidade, um índice que, bom, tem feito um cenário interessante, principalmente se a gente pegar aí no longo prazo, uma tendência primária de alta constante, com exceção aqui de meados de 2020, pandemia, né? Mas a gente tem, desde que a média móvel de 40 cruzou a de 200, um cenário bastante interessante para esse índice, está longe da média de 40, então pode ser que ele volte a buscar ela, as médias funcionam como um imã, mas, novamente, uma vez que ele rompa esse patamar aqui desse último candle, é topo histórico, então, desse penúltimo candle, desculpa. Então, é topo histórico, a gente deve buscar aí, aliás, não temos alvos passados que possam projetar, que podemos projetar para o futuro, tá? Mas, obviamente, que a gente vai traçar isso por Fibonacci, tá? Bom, na semana passada, a gente havia acompanhado aí alguns papéis, né? Vamos falar um pouquinho deles. Tupi é um cenário interessante, bem em cima daquilo que a gente havia desenhado. O dia de hoje devolveu boa parte do lucro para aqueles que realizaram a compra na última semana. E se a gente estimar essa retração aí, a gente pode vir ter como resistência o primeiro cenário aí dos 29,10 ou então num terceiro cenário, né, o segundo cenário seria 28,27, no terceiro cenário 27,44, justamente onde potencialmente entre 50 e 61,8 de retração cruzaria com a média móvel de 40 períodos, tá? Mas ainda assim, é um trade que está interessante e é legal se a gente imaginar, pessoal, imagina assim, eu entrei nesse trade, agora eu não sei onde que eu coloco o stop, até onde que eu carrego o meu stop. Um bom indicador de stop pode ser considerado o high-low, tá? Então, como é que eu faço isso? Eu venho em ferramentas ou indicadores direto, coloco aqui o High-Low Activator, eu faço uma busca e coloco o High-Low e eu posso ir subindo o meu stop cada dia que ele vai acompanhando, tá? E o High-Low ainda está numa tendência de alta desde aqui de meados do começo de outubro, tá? Então, hoje eu subiria meu stop aqui para a faixa dos 29,40 e sempre que o candle for subindo, eu vou subindo também o high-low, tá? Para aqueles que não querem correr tanto risco em relação à perda, mas obviamente que daí deve levar em conta naturalmente a sua gestão de risco e o quanto que você está alocado nesse tipo de papel, tá bom? Mas detalhe, ainda não deu saída, acredito que a gente deva carregar essa operação aí para aqueles que entraram, ou para aqueles que pretendem entrar no cenário mais interessante aqui, se dá no rompimento desse topo histórico, desse candle aí de máxima com 31,84, tá? Vale acompanhar, tá, pessoal? Isso, e vale eu dizer também aqui, isso tudo que eu falo para vocês é de cunho educacional, então, que a gente possa sempre estudar esses papéis e avaliar e ver que tipo de aprendizagem esse tipo de operação pode nos trazer, tá? Então, é muito importante sempre a gente ter uma gestão de risco aí, para quem, de fato, entra, independente desse papel ou de qualquer outro, e também para quem estuda, é possível de se usar o simulador e, de repente, acompanhar uma determinada operação que você teria entrado, tá? Então, é muito importante a gente estudar muito os papéis, os movimentos antes de efetivamente começar a operar, tá? Então, outro papel que a gente vinha acompanhando e achando interessante é Home, também num cenário ainda interessante,
nós tivemos um cruzamento da média de menor para a média de maior em meados de setembro, e assim permanece, tá? Natural esses movimentos de baixa, e acredito que permaneceremos nessa tendência de alta, numa possível reversão aí de um movimento mais longo, tá? CEMIG, de igual maneira, já vinha numa tendência primária de alta bastante significativa, e a gente percebe que ela faz esse movimento mesmo, mas a média de 40 períodos já nos indica que é uma tendência de alta bastante significativa aí. Então é natural que ela venha buscar, mas é importante a gente manter o foco, principalmente porque ela vem respeitando muito bem essas médias, tá? E aí alguns papéis para a gente ficar de olho, tá? Se a gente olhar Ambipar, poxa, você está me falando para olhar um papel que está uma tendência de baixa, lateralização, enfim. Mas vocês percebem um afunilamento das médias, coisa que a gente já vê em outros períodos. Mas o que me chamou em outros papéis? Mas o que me chamou muita atenção aqui? A gente traçar um FIBO aqui, a gente tem uma retração de 61,8 e o que seria uma onda 3. Se a gente projetar essa onda 3 na menor extensão, ela busca os 36,51. Se a gente projetar vamos falar num menor período, buscando aí um swing de algumas semanas ou meses, de igual maneira, que seria a onda 1, 2, e projetaria uma onda 3, numa extensão que me levaria aí na faixa dos 35. E se eu pegar ainda mais recentemente esse movimento aqui, esses últimos dias, a última semana, bem dizer, né? Nós temos aqui 61,8 de novo dessa tendência curta aqui dos últimos dias, que nos levaria a projetar um cenário também na faixa dos 37. Então, a gente tem um movimento de risco, tá? Um movimento de risco, a tendência é de baixa, mas lembrando que o preço também fez esse movimento de rompimento dessa média, testou ela, o que seria aqui uma espécie de um suporte, antes era resistência. Se ele romper essa faixa aqui desse preço, ele pode buscar aqueles patamares que a gente vinha falando agora há pouco. Então, eu acho que é legal ficar de olho, principalmente se essa média de 40 cruzar a de 200 períodos, por um papel para a gente acompanhar e tentar pegar o início de uma reversão, tá? Bom, um outro papel que a gente deve ficar de olho aí nesses dias é BIF ou Minerva, né? Principalmente porque vem numa tendência de alta bastante interessante, principalmente desde 2018 aí, com alguns reflexos da pandemia, e mais significativamente aí, desde meados de outubro de 2021, um ano atrás, e a gente tem uma tendência de alta muito interessante e num movimento de retração também muito interessante. Percebam que ele se encontra numa faixa de preço onde já bateu algumas vezes, ao passo que, se a gente traçar a Fibonacci, a gente tem uma retração de 61,8 sendo desenhada para início de uma onda 3, o que nos levaria a projetar patamares de R$16 aí para esse papel, tá? Então, é um papel que vale a gente acompanhar e fica de olho também. E por fim, e não menos importante, São Martinho, um papel que me agrada muito pela gestão que a empresa faz, aí já entra um pouco a linha de fundamentos. É importante a gente levar em conta que, por ser uma commodity, ou trabalhar com commodity, principalmente açúcar e etanol, se tem alguns fatores que afetam câmbio, clima, o tipo de cultura a ser cultivada, mas o fato é que é um papel que, se a gente olhar desde 2020,
vinha numa tendência de alta. Aqui no meio desse ano teve uma queda significativa e parou em 61,8 de retração. Então, esse já é um cenário para a gente carregar por alguns meses, tá? E percebam que se a gente se aproximar aqui, ela desenhou, sentou aqui no 61,8 e pode estar desenhando um pivôzinho de alta aqui. É muita prepotência a gente querer acreditar que estamos pegando a reversão de tendência aqui, tá? Mas não deixa de ser interessante esse cenário, onde ela pode estar fazendo um pivôzinho para voltar a subir, e aí, eventualmente, a gente pode executar a compra nessa região aqui, tá? Então, pessoal, é um papel que eu gosto muito, tem uma boa gestão, é uma empresa que tem muitos bons fundamentos, e vamos ver como é que isso se desenha aí por um longo prazo, tá? Mas eu gostaria de trazer, que eu acho que é um papel que vale vocês estudarem e acompanharem aí. Perfeito? Bom, a gente se vê aí ao longo da semana. Um abraço a todos e até a próxima.